Gente, estamos aqui agora na nossa sala de visitas com três lindas mulheres maravilhosas que estão aqui. Daniela Magno, ela é enfermeira e cuidadora. Tudo bem, Daniela? Tudo ótimo, Drica. Pode falar no microfone. Um prazer imenso, gente, estar aqui novamente. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, minha querida. A Mariana Campos, que ela é Medical Coach, algo novo que está chegando no Brasil, né, Mariana? Exatamente. É uma modalidade de coach que ajuda a trabalhar a resiliência em cuidadores e pacientes que estão enfrentando uma crise de saúde. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, viu? E temos a Beth Lorca, que é uma cuidadora por excelência hoje em sua vida, né, Beth? Boa tarde. De fato, eu sou cuidadora. Meu marido é portador de Alzheimer, já diagnosticado há 8 anos. Estamos aí. E junto conosco tem milhares de pessoas agora espalhadas pelo Brasil e pelo mundo nos assistindo, que vivem situações entre cuidadores e cuidados, né? Que são os pacientes, as pessoas em situação que precisam assim, desse cuidado especial. Então eu acho que nesse momento muitas pessoas vão se unir a nós para saber sobre o cuidador, né? A saúde dele, o que ele precisa ter em si para ser um cuidador e não se tornar um cuidado mais tarde, né, uma pessoa que é cuidada porque é algo que exige muito, e também as pessoas que têm pessoas doentes em casa necessitando desse cuidado especial. Eu acredito que tem muita gente em casa acompanhando que passa por essa experiência. Então, Daniela Magno, existe a pessoa que precisa de cuidado, mas o cuidador também precisa ser cuidado. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Sim, você falou algo muito importante, Drica, a respeito de que realmente são milhões de pessoas, né, que se encontram atualmente na posição de pessoas cuidadas. E essas pessoas, né, que recebem esses cuidados, por detrás dela tem um cuidador, né? O Brasil hoje é um país basicamente de idosos, né? Em 2025, o Brasil vai ter a sexta maior população de idosos do planeta. E quem vai cuidar desses idosos? Né? Infelizmente... Será que estamos preparados para isso, não, Daniela? nós não somos preparados. Né? A vida não nos prepara, nós não aprendemos isso com os nossos pais. Né? E nós não somos preparados para lidar com a situação, com a difícil, muitas vezes, né, tarefa, missão mesmo, de ter que cuidar do nosso familiar. E aí a gente é pego de surpresa, e quando acontece da gente receber um diagnóstico, como aconteceu, né, com a Beth, um diagnóstico de uma doença que não tem cura, né, crônico-degenerativa, isso para idoso, né, para criança, né, que a gente sabe que tem um público aqui de mamães com crianças, sim, sim, portadoras de alguma deficiência. Então, nós somos pegos de surpresa, e aí a gente acaba o quê? Olhando demais para a pessoa que precisa dos cuidados, e a gente acaba se descuidando. E é aí que a gente também se torna uma pessoa que precisa de cuidados, que precisa ser cuidada, e a gente acaba o quê? Adoecendo mentalmente, né? Psicologicamente. E os números, eles mostram muito isso, que o cuidador por si só já é um fator de risco para ele vir a desenvolver um quadro depressivo. Olha só. E aí eu vou te perguntar, antes de eu ir falar com as meninas, o seguinte. Quando nós falamos de cuidador, nós estamos falando só de uma categoria profissional ou daquela pessoa, por exemplo, como a Beth, que teve que se meio que profissionalizar ali para cuidar do marido? Ou a gente está falando, por exemplo, de uma mãe que tem um filho autista que vai ser uma cuidadora eterna, de uma mãe que tem um filho que tem uma doença crônica, ou de um esposo e uma esposa, um marido que de repente entrou numa depressão profunda e precisa que a esposa cuide dele, ou doenças mentais, enfim, que apareceram ao longo do caminho. Todas essas pessoas se enquadram ou não? Então, hoje nós vamos falar exclusivamente do cuidador familiar, daquele familiar que se predispõe a assumir o cuidado e que muitas vezes ele é imposto mesmo isso para ele, ou ele escolhe, a vida, né? Não é que alguém chegou ou ele e falou, escolhe, você vai... né? Não, eu vou assumir o cuidado, ou a vida realmente o impõe. Não, você ou é você ou é você. É dessa pessoa que nós estamos falando hoje. Mariana, mas existe também aquele que é o profissional que também precisa ser cuidado? Também. Hoje o que a gente vê é que
o cuidador, seja ele profissional como o cuidador familiar, os dois sofrem com esse cuidar, né? Que acaba sendo quase uma doença invisível, porque as pessoas não veem o sofrimento daquela pessoa que cuida, e ela realmente ela é levada. Então, hoje a gente tem, tanto para os cuidadores profissionais, a gente tem o que é chamado de fadiga de compaixão, como os cuidadores familiares, que também passam pelo estresse crônico. E essas duas situações podem levar à depressão. Entendi. Depressão profunda, inclusive. Ou seja, mesmo se a pessoa estando numa situação profissional, que de repente passou por um treinamento, ela é humana, né? Ela tem família também, ela pode vir a ficar doente. Também pode. Pode desenvolver, sim, se não tomar cuidado, né, de trazer para a sua percepção esse autocuidado. Certo. Né? Que aí até eu acho que a Beth consegue falar Sim. muito bem sobre isso, que é trazer uma rede de apoio, entendeu? Ter ciência da sua agenda de compromissos, ter agenda de compromissos do ser cuidado também. Então, é importante ter tudo isso na mão e ter um lugar para ventilar. Essa rede de apoio é um lugar para ventilar essas dificuldades que ele está enfrentando. Certo. Ô, Beth, eu vou te perguntar, tem quanto tempo que você está no papel de cuidadora? 8 anos. Agora, em maio de 2019, fizemos 8 anos do diagnóstico. E quando começou, quando você ficou sabendo, agora eu vou ter que ser uma cuidadora, não vai ter jeito, como foi isso para você? Olha, na verdade, como disse, nós não escolhemos ser um cuidador, porque a gente faz tantos planos para a vida, mas nunca se tornar um cuidador, né? Sim, Cuidador é familiar verdade. de uma doença neurodegenerativa, mas ela se mostrou presente na nossa vida. Meu marido, nós éramos casados há quase 40 anos na ocasião, e o diagnóstico veio logo após uma aposentadoria, primeiramente diagnosticada como uma depressão, e, de repente, o diagnóstico se fecha, né? Porque para o Alzheimer não existe um exame específico, é por exclusão de outras patologias, e veio o diagnóstico. É um baque para a família, porque eu penso que o Alzheimer é uma doença da família. O portador do Alzheimer, é lógico que ele vai ter uma série de fases e ele será atingido. Mas a família, em primeiro lugar, atinge. Porque nós estamos, entre aspas, sadios, e eu vou conhecer as fases da doença, né? Sim. E nós... A gente precisa se especializar. Se especializar. Né? E eu falo assim que nós precisamos de conhecer essa doença para sofrer um pouco menos. Mas nada é fácil. Hoje, com 8 anos, eu já consigo administrar melhor, né? Porque aprendi que o cuidado de excelência só se faz a partir do seu autocuidado. Ninguém que não estiver bem cuidado terá condições de cuidar de um outro. Olha que lindo isso. E você, assim, tá linda, veio aqui no Mulher.com numa sexta-feira à tarde, ou seja, você está fazendo a agenda que a Mariana falou. Então, mas eu sempre falo e sempre procuro estar divulgando isso, esse autocuidado, porque eu percebo que a gente só cuida melhor se você estiver bem cuidado. Essa rede de atendimento, eu acho que todos nós que nos tornamos um cuidador familiar por uma imposição qualquer, nós precisamos construir essa rede de apoio, quer seja da família, quer seja da minha igreja, da minha comunidade, da minha rua. Eu, por sorte, me sinto privilegiada por uma família que tem uma estrutura, tem uma rede de apoio, posso estar aqui falando, e eu sei que meu marido está bem cuidado, então, mas você, se não tiver isso, você certamente chegará a uma fadiga e seremos 2 a necessitar de cuidados. Daniela, esse cuidado, esse autocuidado é indispensável para que a pessoa adoeça junto? Como passar isso para as pessoas?
é indispensável. Eu também sou cuidadora. Você né? também é Eu cuidadora. cuido da minha mãe há exatamente 10 anos. A minha 10 mãe anos? também, isso. A minha mãe tem 55 anos, tem neurosífilis, uma doença também crônico-degenerativa. E eu fui aprender a importância do autocuidado depois de sofrer muito, depois de entrar num quadro de depressão com ideação suicida. Né? Então, por isso que esse é o tema da minha vida, foi o tema do meu mestrado, que eu fiz na Unifesp, através do João Marcolan. Ele deve estar me assistindo. Um abraço para você, Marcolan. E o autocuidado ele é fundamental. Se eu tivesse conhecido o trabalho da Mariana há alguns anos atrás, logo quando a minha mãe foi diagnosticada, eu falei com ela que eu teria sofrido bem menos. Eu acho que eu queria porque ter conhecido vocês três há uns anos atrás. Porque o trabalho da Mari é justamente fortalecer o cuidador. Né? O sofrimento ele é inevitável. Hoje, o que eu vejo? O meu sofrimento ele não mudou. A minha mãe ela está como ela está, a doença dela não tem cura. O que aconteceu, Drica, é que eu mudei diante do sofrimento. Eu encontrei um propósito na minha dor. Hoje eu falo para as pessoas, eu ajudo outras pessoas através de tudo que eu passei e passo com a minha mãe. Então eu encontrei um propósito, um significado. É fácil, é da noite para o dia? Não. É muito autoconhecimento, é muita psicoterapia. Todo cuidador deve fazer um acompanhamento psicológico com um psicólogo, porque senão a gente acaba realmente se enfraquecendo. Não é excluir o sofrimento, mas é aprender a viver com ele. Lidar com ele. É uma questão de escolha, né? A gente, eu até estava brincando com a Beth, eu tenho uma terapeuta que me ensinou essa frase que eu gosto muito, que é assim: na vida você pode fazer do que você está vivendo experiência ou drama. Faça da tua vida experiência que você vai ganhar bastante, entendeu? E a Beth, a gente estava conversando um pouco, a Beth falando da vida dela, eu falei, é exatamente isso que você fez, né? Tem, logicamente, essa rede que é fundamental. E essa rede, nós estamos falando de um grupo fechado ou a amizade normal dos vizinhos, da família? Nessa hora, tudo é válido, Tudo é quer bom. seja essa Tudo é rede bem-vindo. aberta, quer seja do vizinho, do meu círculo de amizades, da igreja que eu frequento, dos meus amigos, dos meus familiares. E você também tem que ir atrás de ajuda de pessoas especialistas. Como disse, se nós tivéssemos conhecido ela antes, teríamos sofrido menos. Mas eu encontro um grande apoio, todo o manejo quase da doença, eu adquiri através da ABRAS, que é a Associação Brasileira dos Portadores de Alzheimer, que me proporcionou adquirir esses conhecimentos, como disse a Daniela. O sofrimento ele vai permanecer, nós vamos sofrer, mas vamos aprender o manejo da doença. Eu não posso ir ao chão todos os dias, eu irei várias vezes, a cada fase da doença. Mas eu, com o conhecimento, eu me levanto, respiro fundo e dou continuidade. Porque eu aprendi a viver o meu marido. Meu marido é lindo, dos olhos verdes, cheiroso, maravilhoso. Hoje temos 45 anos de casados. Então, eu tenho que viver ele. Eu não posso viver a doença, porque a hora que eu viver a doença, eu fico doente, igual a ele. E eu não o considero como doente. Ele, olha, ele é uma pessoa que transita em todos os lugares, na medida do possível, hoje com mais dificuldades, mas até bem pouco. Nós íamos à feira, nós íamos ao mercado. Eu esclareço à população que ela precisa. Olha, meu marido é portador de Alzheimer, ele vai passar essa compra. Aí alguém olha, se fica com o olho grande, tipo assim. Mas quem tem Alzheimer não tinha que ficar em casa? Não. Não, mas as pessoas... Então, eu acho assim que eu dou minha contribuição a hora que eu levo o meu marido para uma formatura dos netos, para um batizado de um filho de um amigo nosso, e por aí vai, nas casas das minhas irmãs, dos meus irmãos, nos aniversários. Então, eu acho assim, que o portador de Alzheimer, ele também tem vida. E eu falo, existe vida após o diagnóstico do Alzheimer. A hora que o médico falou para nós, num consultório, perante a mim, meu marido e meus 3 filhos, na hora você leva, né, aquele choque, mas aí você tem que ir à luta. Tem que ir à luta e tem que existir vida após isso.
porque é disso que ele precisa. Sim. Ele não precisa que eu adoeça junto com ele. Ele precisa de alguém para cuidar, ele precisa que você esteja bem. Então, modéstia à parte, eu cuido muito bem, aprendi muita coisa. Olha, tem, como diz, cada um tem o seu anjinho da guarda. Doutora Vera, Anita Bifu, que é a psicóloga que media as palestras na Abras, no Hospital 9 de Julho, ela é um trabalho voluntário que existe lá e gratuito. E lá ela fala assim, o cuidado de excelência só se dá a hora que você estiver bem cuidada. Então, o ato de você cuidar não exclui o seu autocuidado. Então, eu aprendi, nesse tempo todo, que eu devo aprender a cuidar do meu marido, mas eu tenho que me cuidar. Então, eu continuo tomando meus cafés à tarde, uma vez por semana. Eu sou professora aposentada da rede estadual, então eu tenho um círculo de amigos que a gente se encontra de vez em quando, né? Porque isso também vai refletir numa melhor qualidade para eu cuidar. Porque eu chego em casa reabastecida. Exatamente. Reabastecida. E isso você vai crescendo, né? Porque toda vez que a gente entra em situações difíceis, a gente tem que tirar proveito dela. Eu tenho que sair uma pessoa melhor do que quando eu entrei, depois do diagnóstico. Então, eu acho que a cada dia você aprende mais. Aprende a valorizar coisas menores, sim, né? Sim. O dia a dia, as dificuldades, aprende você a assim, dar mais valor. Hoje, por exemplo, eu fico super feliz de ver o semblante do meu marido, assim, sabe? Ele pode assim não ter todo o reconhecimento, mas a hora que eu levanto e falo com ele, eu percebo no semblante dele, assim, tipo assim, eu também estou aqui, sabe? Bom dia. Ele pode não expressar falando. Eu falo que hoje a gente tem outras linguagens, que até então, 10 anos atrás, você só pensava falar. Hoje em dia, você tem outras formas de linguagem. E é Olha isso. que interessante. É possível viver. É possível a gente cuidar, né, viver a doença, mas de uma forma diferenciada, positiva, né, encontrando um propósito diariamente. Acho que é um exemplo mais que perfeito da Beth. Exatamente, é lindo. E assim, ó, Mariana, eu fiquei escutando a Beth falar, quais são as características, fiquei pensando nisso, que o cuidador precisa identificar de que ele não está indo pelo caminho certo. Tá. Quando começar com distúrbios no sono, ou dorme demais, ou tem muita insônia, a questão também de querer se esconder, de não querer estar no contato social, a questão de não ter grande empatia pelas histórias dos outros, alteração de humor. Porque a pessoa já está sofrendo tanto com Ela aquela tá doença, ou sofrendo. aquela situação, que ela não quer mais ouvir nada que... E assim, a alteração de humor, ela acontece muito. Uma hora ela está super bem, daqui a pouco ela está oscilando, ela começa a ficar percebendo que, por mais que ela faça, ela é insuficiente. É isso que ela sente. Ela se sente impotente e, mais do que isso, assim, com uma carga de insuficiência mesmo. Assim, não é só impotência, é assim, eu não sou suficiente. Quando se algum desses pequenos estiver por aí rondando, está na hora de você procurar ajuda. Gente, prestou atenção? Isso é muito sério, né? É sério. E aí, nesse momento, que tipo de ajuda a gente procura? Então, por experiência própria, né? Você sentiu tudo isso? Isso, eu Daniela? senti tudo isso. Eu cheguei a um momento, igual eu falei, que eu tive um quadro de depressão com ideação suicida. Então, eu tive que me afastar da minha mãe por um tempo, né, para poder realmente me cuidar. O meu marido, ele me pegou pela mão logo que ele percebeu que eu não estava bem, me levou para um psicólogo, para um psiquiatra. Então, eu fiquei 3 anos me tratando, né? Ainda faço psicoterapia com psicólogo, faço acompanhamento. Não é porque hoje, teoricamente, estou bem, estou aqui falando, ajudando outras pessoas, que eu não preciso me cuidar mais. Pelo contrário, a vida da gente, todos os dias, é uma caixinha de surpresa, né? Coisas boas e coisas ruins que vêm aos montes. E a gente nunca está extremamente preparado para lidar com os problemas, com os desafios. E a psicoterapia, ela é fundamental. Então, eu falo que
todo cuidador ele precisa passar pela porta de um psicólogo. Sentiu essas né? características, esses são os sintomas, né? Procura um profissional, Procura psicólogo. um profissional, às vezes, também esses grupos de apoio, num primeiro estágio, se não tiver nesse estágio já de depressão, estágios mais primitivos, primários dessa coisa, você pode sim ir para um profissional como um coach, mas assim, com quadro de depressão, tem que passar por psicólogo e psiquiatra. Isso é certo, entendeu? Logicamente, em casos mais primários, você pode, sim, passar por uma ajuda, por um coach, grupo por exemplo, de apoio. Você é uma medical coach. Né? O que o medical coach faz na vida desses cuidadores? Vamos falar praticamente para quem está em casa até entender. Organizar essas agendas, ajudar eles a organizar essas agendas, achar, junto com eles, grupos de apoio, achar atividades que voltem a dar a eles qualidade de vida. Então, às vezes, não precisa ser o dia inteiro, logicamente, mas conseguir estruturar a tua agenda e achar uma brecha onde você vai poder tomar um café, ou fazer uma aula de dança, ou fazer uma academia, qualquer pequena coisa que faça você perceber que é mais uma coisa. A doença não é o único assunto, é mais um assunto na sua vida. Né? Agora, esse trabalho seu é novo no Brasil? É novo no Brasil. Ele é uma modalidade de coach que vem de Israel, como eu coloquei. E a gente está tendo a próxima turma agora em agosto, inclusive. Se vocês quiserem saber mais, depois estão aí meus contatos. Pode falar o contato, pode falar. Qual que é? Pode colocar escrever para mariana@mediacoach.com.br. mariana@mediacoach.com.br para saber informações sobre essa congresso? Formação. Não, vai ser uma formação. É uma formação bastante séria, inclusive nós temos um período de estágio que é supervisionado no meu caso foi uma canadense, mas tem gente que é supervisionado por gente de Israel, em outros países também. Mas é bem interessante. E vai vir para o Brasil. Eu acho que a gente tem que abraçar isso e criar ajudar, né? outras pessoas para ajudar também. Exatamente. E não deixar chegar em quadro de depressão, né? O trabalho, acho que da Mari, ele ajuda muito logo no início, né, principalmente, e até mesmo depois, para a pessoa ela não chegar num processo realmente de depressão, né? Quando a depressão, a doença realmente se instala, porque aí ela não vai conseguir arrumar brecha na agenda, ela vai estar realmente já no estágio que, né, só mesmo com medicação. Deixa eu fazer uma pergunta para a Beth, gente. Beth, antes de você, seu marido ser diagnosticado do Alzheimer, só para a gente encerrar, que vou passar uma por uma, tá? Vocês saíam, tinham vida social? Tínhamos. Vivia isso tudo que você vive hoje? Olha, nós estávamos assim, bem próximos da aposentadoria, né, na época do diagnóstico. Então, nós tínhamos planos, a gente já tinha começado a sair, os filhos já estavam grandes, casados. Então, nós já tínhamos assim, começado as nossas viagens curtas e passeios, finais de semana. E, de repente, veio o diagnóstico. E aí eu pensei, nós não podemos parar com todos os nossos sonhos, porque era uma vida de trabalho que de repente, quando a gente pensava em usufruir tudo isso, fomos acometidos, né, dessa doença que afeta tanto o paciente quanto a família. Sim. Mas nós, assim, tentamos, como eu falei, eu sempre tentei pensar que tem vida após o diagnóstico. E, olha, e a gente tentou com uma outra rotina, né? Uma coisa mais estruturada, os mais organizados, mas a gente ainda tentou, por vários meses, anos, ainda conseguindo uma vida bem próxima da normal. Eu falei assim, com uma qualidade de vida muito boa, e a gente foi aprendendo isso tudo, né? Aprendendo a tirar proveito
de tudo que De a gente cada vivenciava, momento, né? de cada momento. Sim. Porque a doença do Alzheimer, ela tem assim como agravante principal ele tirar o que de mais precioso a pessoa tem, tirar sua própria identidade, sua história. Pensa lá, né? Foi diagnosticada aos 63 anos. 63 anos de história, que a gente não sabe se amanhã ela se apaga ou não. Mas eu acho que a gente nunca... Eu já pensei muito que um dia eu acordaria e meu marido não me reconheceria mais. Mas ela não é assim também. Você pode aproveitar muito ainda essa convivência, essa memória presente, que se faz presente. A memória musical, ela se faz muito presente por mais tempo do que uma outra memória. Olha só. Então, você tem que se fazer uso disso tudo para oferecer uma qualidade de vida. E a nossa certo. qualidade de vida se faz também com uma rotina organizada, com umas brechas para você poder respirar Sim, fora sem dali. culpa, né? E aí eu quero perguntar isso, né, para os cuidadores que estão nos assistindo, meninas. É para se cuidar, é para ficar bem, sem culpa, porque talvez isso também acarreta mas eu estou aqui, meu marido, ou minha mulher, ou meu filho, ou minha mãe, ou meu pai está nessa situação, como é que eu vou ter uma vida, como é que eu vou poder estar lá, de repente, numa aula de dança? E dando risada, E né? dando risada, como é que isso é possível? Isso é Pra gente encerrar. isso é uma grande dor do cuidador, né? Assim, entender que ele não, assim, entender que ele pode não estar doente e enquanto menos doente ele tiver, melhor ele vai cuidar, como a Beth já tinha colocado. Mas sim, existe tanta cobrança, a autocobrança, tanto o auto-julgamento quanto o julgamento da sociedade mesmo. Tem sim. Mas tem que enfrentar esse medo. Tá certo. Gente, divulga os contatos para quem quiser entrar em contato com vocês. Sim. Quem quiser me seguir, pode acessar o Instagram, @danicemagno, tá certo? E lá pode entrar em contato comigo direto, passo o telefone, contatos, tá bom? Tá certo. Bom, eu já falei, mas repito. Então, por favor, mandem e-mails para mariana@mediacoach.com.br. Exatamente. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Você quer também divulgar suas redes sociais? Não. Vai que tem alguém que quer partilhar mais a sua Lorca. experiência com você, pode falar. Não, mas o meu é assim, é Beth Lorca, Beth Lorca. @yahoo.com.br e Beth Lorca no Face. Tá certo. Gente, meninas, muito obrigada pela participação Nossa, de que vocês, agradeço. pela Muito obrigada presença. mesmo. Foi rico, eu espero que você em casa tenha aproveitado.